Olá, estamos começando mais um podcast Entre Linhas e hoje a gente vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei cheia de entrelinhas. Exatamente. Para conversar comigo, eu tenho a minha professora do curso de Direito, minha professora do trabalho de conclusão de curso, orientadora do trabalho de conclusão de curso, Fernanda Módulo e Modolo, que eu vou deixar ela explicar, que é referência em proteção de dados trabalhistas, compliance e sócia fundadora do método Aplica LGPD. É isso? Isso, exatamente. Muito obrigada, Mirela, pelo convite. Fico muito honrada, muito confortável estar aqui. Graças a Que bom. você também, todo esse processo é possível e é módulo, sem acento Módulo, mesmo. né? Então, Exatamente. como é que fala? A A pronúncia. pronúncia correta é módulo. Exatamente. Tá É joia. isso aí. Que é um sobrenome Italiano. italiano. Italiano, Uhum. exatamente. Que a sua origem é mais italiana, né? Aham, com certeza. A sua área de formação no direito foi na área trabalhista. Você escolheu mais a área trabalhista. Isso, eu sou formada há 24 anos como advogada e desde então eu atuo na área trabalhista, mestrado nessa área também. Mas em 2018 eu fui por acaso fazer um curso no INSPER e lá eu me deparei no direito digital com várias temáticas e uma das temáticas foi a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que tinha sido acabado de ser publicada. Eu achei aquilo muito interessante. E a partir desse momento, como curiosa, né, estudiosa, eu comecei a verificar como que isso poderia ser aplicado no nosso dia a dia e como que essa legislação poderia de fato modificar a questão de transição de carreira, que eu acho muito importante a gente conversar muito. Nós temos fases na nossa vida. E era um momento que eu estava querendo buscar novas oportunidades, novos horizontes. E eu comecei a estudar e me apaixonei pela área. Porque existe a questão jurídica, naturalmente, porque é uma lei, mas existe um trabalho preventivo de compliance. Então, eu identifiquei ali uma grande oportunidade, uma forma diferente de atuar como advogada, fazendo esse trabalho preventivo, ajudando as entidades a se adequarem à legislação. Sim, e eu acho que o Brasil caminhou um pouco nessa questão do preventivo, né? Porque até questão de leis anticorrupção, lei da informação, né? Do acesso à informação, eu acho que teve uma mudança estrutural mesmo no comportamento dessa questão jurídica, né? Não só de apagar um incêndio, que é litigando, né? Agora surgiu um processo, eu vou ter que contratar um advogado, mas pensando nesse conhecimento jurídico prévio que me resguarda para um futuro processo jurídico. Exatamente. Essa é uma tendência, na verdade, mundial de trabalhar com a prevenção. Eu acho ainda que temos muito a melhorar, muito, em especial no mercado capixaba, porque existe ainda uma resistência, eu vou gastar dinheiro se eu faço o trabalho preventivo. Na verdade, não vai gastar o dinheiro, você está investindo para minimizar os riscos que você consegue identificar num processo de ação preventiva, de uma consultoria preventiva, para que, se eventualmente tiver um processo judicial, você já sabe quais são os riscos, ou até mesmo nem conseguir levar aquela questão para a justiça. Sim. É um trabalho bem interessante e, assim, quem é da área jurídica, se puder ir para essa área de forma estruturada, eu acho que vale super a pena. A gente pensar também que um processo jurídico, ele tem um custo que às vezes a gente não pode nem prever. Exatamente. Né? A prevenção, ele é um investimento calculado. Isso. Agora, o processo jurídico, muitas vezes, ele vai gerando custos sobre custos que são até difíceis de serem calculados, assim, previstos. Né? Exatamente. E isso acaba desgastando muito a empresa. A gente pensa a perspectiva da empresa, e se o processo envolve duas pessoas físicas, olha o desgaste emocional que isso gera, Sim, é verdade. porque você fica ali, não sabe quando vai sair aquela decisão, então isso acaba ficando muito cansativo e acaba desanimando muitas vezes essa atuação na área jurídica na parte contenciosa. Ela sempre vai existir, mas trabalhar com preventivo eu acho que hoje é a melhor alternativa. Sim, que o jurídico, que a litigância, né, entrar na justiça, como se diz no popular, seja a última ratio, seja a última opção, mas que tudo se resolva da melhor forma antes de um processo judicial, que é desgastante. Fico até pensando que nessa característica das empresas do Espírito Santo, que tem muitas empresas familiares,
e que por mais que se entenda que funcionário é funcionário, que é número, não sei o que, tem uma relação pessoal e próxima ainda muito grande, que esse desgaste emocional realmente É é muito, maior, é né? maior, é cansativo, é custoso, custa dinheiro você manter um processo na justiça. Sim. Então, realmente, eu acredito muito nessa questão preventiva da atuação. Em Uhum. várias áreas do direito, É. naturalmente. E vai favorecer também a questão da justiça mesmo, né? Porque a gente aciona a máquina que é custosa também, que é Uhum. pesada e às vezes por questões tão menores que podem ser resolvidas de uma forma É, mais tranquila, a né? capacidade de negociar, né, de resolver conflitos que a gente fala de forma extrajudicial, fora da justiça, passa por esse processo também de compliance, né? Uhum. Você prever um conflito, tenta negociar para resolver aquela situação sem precisar levar para o judiciário. Ou se for levar, leva já com a solução. Sim, porque pensando aqui enquanto você fala, né? Se eu trabalho uma questão preventiva e eu já entendo que naquele ponto realmente eu não atuei da forma correta, eu já entendo que a tendência no judiciário vai ser ter uma sentença contrária mesmo, né? Ou Exato. que eu não vai atingir. Então, quanto antes eu resolver, melhora para a questão da máquina do judiciário, então melhora para o Estado, melhora para as partes, né? Isso. E ameniza a questão dos conflitos. Queria que você falasse um pouquinho dessa história da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando que surge, se foi a primeira que trata da questão da internet, efetivamente em que momento ela se configura aí no Brasil, né? Tá. Eu vou voltar um pouquinho, vou falar do mundo, porque eu acho importante para a gente compreender por que surgiu a Lei de Proteção de Dados no Brasil. Essa é uma tendência mundial, onde várias organizações internacionais passam a exigir de todos os países um comprometimento sobre a questão da segurança, da privacidade. A privacidade é um direito que já existe há muitos e muitos anos, não é um tema novo, mas a gente vive uma sociedade tão conectada que ela passa a ter um viés mais tecnológico. Então, existe a privacidade, aquela que a gente conhece do dia a dia, mas quando a gente começa a colocar as nossas informações nesse mundo virtual, como é que fica essa questão da privacidade? Qual é a segurança que nós temos em relação aos nossos dados? E por essa razão, o Brasil, ele como quer fazer parte do comércio internacional, porque isso passa por uma questão de comércio, passa a trabalhar a política de criar uma legislação que vai tratar da proteção dos dados pessoais. E que atenda esse aspecto internacional, essa cobrança internacional. Exatamente. Então, em 2018, a lei é publicada, porém ela passa a valer de fato em 2020, e desde então, todas as entidades públicas e privadas, inclusive as pessoas físicas, que vão tratar, que vão cuidar, que vão coletar aqueles dados pessoais com fins econômicos, essas pessoas físicas também são obrigadas a cumprir a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela veio com o objetivo, efetivamente, de trazer para o cidadão, para a pessoa física, uma garantia, uma segurança. Como que as entidades públicas ou privadas estão tratando os meus dados? O que elas estão fazendo com os meus dados? E pensar que isso não traz só do aspecto do digital, né? Não. De toda a questão de segurança de dados mesmo. Uma folha que você preenche, essa folha não pode ficar ao vento. Exatamente. Ou à vontade jogada por aí, né? Exatamente. Ela contém dados que devem ser protegidos. Tanto o banco de dados, vamos falar assim, físico, aquele currículo, velho currículo impresso que coloca sobre a mesa, departamento pessoal, como aquele banco de dados que tem informação numa nuvem superpotente de uma empresa. Então, as duas situações são protegidas pela legislação. E aí você me pergunta, né, se a LGPD é a primeira lei que trata dessa questão. Nós temos o Marco Civil da Internet, que também é uma lei extremamente importante, mas ela tem uma perspectiva um pouco mais de regulamentar a questão do uso da internet, dos provedores, das empresas que fornecem o acesso à internet, das responsabilidades, mas ela fala de proteção de dados pessoais, ela fala também de privacidade, mas é realmente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que isso ganha uma roupagem mais forte, que vai exigir das empresas e entidades públicas o comprometimento diferenciado nessa questão. Porque ela vai pormenorizar essa questão específica dos dados. Tem princípios norteadores. Quais são esses princípios? São vários princípios. Eu gosto sempre de começar pelo princípio da boa-fé. Por quê? É um princípio que pode ser muito batido, mas é sempre importante lembrar que
quando eu, Fernanda, enquanto pessoa física, coloco as minhas informações numa instituição bancária, por exemplo, ou uma empresa onde eu trabalho como empregada, eu espero que essas informações sejam utilizadas de forma válida, de forma legal, Uhum. sem que essas minhas informações sejam compartilhadas com qualquer outra pessoa, com qualquer outra empresa. É a ideia da boa-fé. E Uhum. existe um outro princípio também, que é o princípio da transparência. Quando a empresa ela vai acessar o nosso dado pessoal, quando uma entidade pública vai acessar o nosso dado pessoal, essas entidades, elas precisam ser transparentes o suficiente com o titular de dados para explicar para o titular, olha, a gente coleta a sua informação com esta finalidade. Uhum. Nós não vamos vender as suas informações. Nós não vamos utilizar as suas informações com fins discriminatórios, porque isso pode acontecer com Pode muita acontecer. facilidade. Uhum. Principalmente a questão de gênero, a questão de raça. Então, a gente tem que ter o cuidado com as entidades quando acessa esses dados pessoais. Então, nós temos também um princípio, por exemplo, que é o princípio da prestação de contas. A empresa ela precisa prestar conta para o titular, para os seus clientes, para os seus consumidores, por exemplo, para os seus alunos, para os seus empregados, que são considerados titulares de dados, o que essa entidade está fazendo com as nossas informações. Uhum. Então, existem assim, vários princípios que vão nortear esse tipo de tratamento de como a empresa vai cuidar dessas informações. Quando eu ouço você falar, isso parece tão óbvio, né? Quando a gente lê uma lei como essa, Lei Geral de... Aham. Imagina assim, gente, mas precisava de escrever. Você está passando meu telefone para uma outra pessoa, mas como a gente recebia? Hoje a gente ainda recebe, mas como a gente recebia, né? E-mail, telefonemas de várias. Eu falei, gente, mas eu nunca fiz cadastro nesse lugar, então como que isso estava completamente Sem sem limite. limite, sem regulamentação, e como Exatamente. que isso vai, pouco a pouco, a gente sente o impacto dessa norma, né? É. Que aí o direito também tem essa questão, né? Às vezes ele surge antes de surgir a questão, mas depois, ou ele surge depois para tipo assim, olha só, já que Aham. as pessoas não têm um bom comportamento, deixa eu dizer como as pessoas devem se comportar. A Lei Geral de Proteção de Dados tem esse aspecto, né? Dizer, olha só, preste atenção, existe esse tipo de dado, você pode fazer isso, existe esse outro que você não pode fazer nada, que tem a Exatamente. questão dos dados pessoais e os dados sensíveis também, né? Que a gente É, vai se dando conta que realmente é sensível. a gente tem duas classificações dentro da legislação. E é muito importante as pessoas entenderem, porque a primeira pergunta que eu sempre faço, CPF é dado pessoal sensível? Porque quando a gente fala de dado pessoal sensível, é aquele dado que se a entidade tiver acesso, dependendo de como o dado é utilizado, pode criar uma conduta muito discriminatória, muito. E aí eu paro e penso, CPF, o que de discriminatório pode gerar no CPF? Quase nada ou muito pouco. Uhum. E aí a legislação ela traz lá uma classificação do que seria dado pessoal sensível. Por exemplo, dados relacionados à sua saúde. Olha quanta informação ali tem. Por exemplo, qual é o meu tipo sanguíneo, Se se eu eu tenho uma doença, uma propensão a uma doença. exatamente. E se isso é acessado por uma empresa de plano de saúde, Uhum. pode a empresa de plano de saúde verificar, bem, a Mirella, ela tem um perfil de ter uma propensão muito grande para um determinado tipo de doença. Então, o Que é valor cara. do plano de saúde Uhum. dela vai ser maior. Ou até de recusar, né? Não, não vou vender pra você. Exatamente, exatamente. Aham. Então, é um dado pessoal sensível, dado de saúde, dados de Sim. biometria. Seguradoras também, de uma forma geral, né? Seguro de vida. Exato. A gente, por exemplo, a gente vai ingressar dentro de um condomínio comercial. E aí pega os nossos dados, deixa eu tirar uma fotinha, Uhum. deixa eu tirar sua biometria. E aí eu sempre pergunto, vem aquela pessoa chata, né? Mas por que você quer minha biometria? Porque a biometria ela é algo muito sério. Uhum. Porque dependendo de como é armazenada aquela minha biometria, podem pegar aquela biometria e fazer estragos na minha vida. Outros cadastros, inclusive. Né? Exatamente. Uhum. Então, é um dado sensível. Dados políticos são dados sensíveis, dados religiosos, dados se você participa ou não de uma entidade sindical, são dados sensíveis, dados relacionados ao sexo, por exemplo, à Uhum. orientação sexual. Uhum. Porque perceba que esses dados, dependendo de como eles são utilizados, isso pode gerar uma conduta discriminatória Uhum. para afastar determinadas pessoas ou grupo de pessoas que se encaixam num perfil que aquela empresa não deseja ou aquela entidade Sim. pública não deseja. Sim. Até para empregadores também, né? Sim. Que tipo de dados uma empresa pode colher de um empregado?
né, para tomar decisões sobre a vida dele ali naquela empresa, né? Hoje se utiliza muito ferramentas de inteligência artificial no processo de recrutamento, muito. Então, nesse processo de recrutamento, não há nenhum impedimento legal de utilizar a inteligência artificial. A questão não é essa. A questão é saber, no processo de recrutamento, na seleção, o que de fato aquela empresa precisa saber do candidato. Qual é a informação que é essencial para que ele participe desse processo? Será que, por exemplo, verificar qual é a condição de saúde dele, retirando as questões de pessoas que portam alguma deficiência, porque por obrigação legal a empresa às vezes é obrigada a contratar, ela tem que ter, né? mas via de regra a empresa precisa saber da condição de saúde do candidato? Não precisa. Porque se eu já tenho ali uma noção de que o candidato A tem uma doença, não tenha dúvida, aquele candidato ele vai ser excluído do processo de seleção. Então, isso acaba tendo um transtorno muito grande para o titular de dados pessoais. Então, por isso que é importante, quando a empresa ela vai fazer essa seleção, ela tem que ter muito claro quais são as informações que, de fato, eu preciso saber para que aquele candidato faça o processo. Né? Foi contratado? Ok, agora eu preciso de um número maior de informações. Sim, e aí, naturalmente, vai aumentando o acesso àqueles dados pessoais. Até para criar políticas internas interessantes para aquele funcionário. É a questão da transparência. Para que você precisa disso? É isso aí. Qual é a finalidade do uso? Fiquei lembrando aqui que um aspecto importante é a autodeterminação informativa. Efetivamente, hoje, a gente, no dia a dia, talvez a gente abra em muitos momentos mão dessa autodeterminação informativa. Porque você está ali na pressa, fiz o cadastro na padaria. Você tem cadastro aqui? Tem. Porque o negócio é desconto. Mas, gente, o que está por trás desse desconto, né? Tem uma leitura, por exemplo, de quantas vezes eu vou à padaria. Do que eu compro naquela padaria. Aí tem um cadastro de quantos filhos eu tenho. Então, se você juntar todos esses dados, essa padaria tem todo um processo assim, que às vezes eu estou comprando uma coisa achando que eu gosto daquela coisa, mas na verdade eu estou comprando porque ela já usou esses meus dados para me convencer de que eu preciso daquilo. Exatamente. Tem esse uso também comercial, Tem, né? completamente uso comercial. Por isso, como eu comecei, né, falando da questão internacional, é que existe essa preocupação dessas organizações internacionais de regulamentar esse comércio. Porque vamos parar e pensar, você deu o exemplo de uma padaria, mas vamos imaginar que é uma grande rede de supermercado. Sim. Que tem, inclusive, sede em outros países na Europa. E aí você vai passear pela Europa, você passa naquela rede de supermercado e por acaso você entrou lá, você tem um cadastro, já sabe qual é o perfil da Mirella. Já sabe que a Mirella gosta de consumir o produto A ou o produto B. E vai te direcionando para um tipo de postura enquanto consumidora, se você não tem nem o direito de escolher coisas diferentes. Sim. Isso acontece muito. E as pessoas acham que isso não é verdade, mas o quanto a gente é controlado pelas redes sociais, das publicações que aparecem para a gente nas redes sociais. Sim, os algoritmos, né? Aquilo que você gastou mais tempo lendo. Às vezes a gente nem clicou, mas você gastou um tempinho ali parado naquela tela e já entendeu que existe um interesse naquele assunto. E aí, isso é uma informação, isso é um dado pessoal, o seu perfil de consumo. Então, você vai sendo direcionado e aquela questão da liberdade de escolha acaba sendo muito oprimida. E aí, com relação a isso mesmo que eu queria falar, porque, por exemplo, no nosso caso, né, que você foi minha orientadora de TCC, a gente estudou um pouco essa questão da rede social utilizada por crianças, eram pais que publicavam a imagem das crianças, mas hoje a gente sabe também que cada vez mais as crianças e os adolescentes estão tendo acesso à rede social. E um dia desse teve uma discussão num grupo de mães lá, porque em algum país ficou proibido agora o uso de celular na escola para criança menor de 16 anos, que já é um adolescente, né, menor de 16 anos. E uma das falas foi, isso eu acho que é censura. Mas a gente tem que entender a ideia da regulação. Qual é a importância da regulação do uso, né, desses equipamentos eletrônicos conectados, especialmente para a questão da privacidade e do uso dos dados. Né? Eu sou completamente a favor dessa regulamentação e, de fato, da proibição. Porque você acha que uma criança, um adolescente, 16 anos ou menos, tem consciência do controle de quanto ele vai acessar aquelas informações? Nem a gente tem. Nem a gente tem. E eu acho que também tem um aspecto do impacto das informações que são direcionadas sobre a vida dele, né? Essa formação, Exatamente. Né? Então, como eles estão, né, existe o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Quando a gente pensa nessa questão, a gente tem que observar que eles estão em processo de transformação. Os pais são pais que não foram
criados numa geração de tecnológica, né? Sim. Aquela transição da analógica para a tecnológica. Então, eles muitas vezes não têm a consciência das consequências dessa utilização. Sim. Existe um pesquisador, um professor de Harvard, ele é psicólogo, ele tem um livro fantástico, o nome dele eu esqueci agora, depois eu posso compartilhar, se chama Geração Ansiosa. Ele fez um estudo com várias crianças americanas, canadenses e da Inglaterra, aonde ele começou a identificar se os impactos de acesso às redes sociais influenciam ou não no comportamento dessa geração ansiosa. E a pesquisa demonstra nitidamente que, além de outros fatores, mas o fator de acessar de forma muito nova a conexão com a internet, de uso descontrolado, sem sombra de dúvida, aumenta o nível de ansiedade dessas crianças, desses adolescentes. Então, ele sugere que acesso à rede social, ao celular, é a partir dos 16 anos de idade. E ele fala assim, olha, se o pai ou a mãe querem dar um telefone para o filho para conseguir comunicar, que não tem acesso à internet. Sim. Então, ele chega nesse nível. Então, quando a gente ouve países regulamentando, proibindo, por exemplo, o acesso às redes sociais ou ao uso de internet na escola, isso tem um fundamento científico. E eu acho que é importante a gente entender exatamente esse fundamento científico, porque o julgamento inicial de que, mas como que pode proibir, censura, e a questão conceitual, né? Quando você toca aí na questão do princípio da proteção integral da criança, e aí tem essa avaliação da censura do Estado, o Estado também tem o dever, assim como o pai, de proteger essa criança e o adolescente. E às vezes os pais não vão dar conta mesmo, né? Porque no dia a dia, então, o Estado vem nesse processo de regulamentação para fazer o papel dele também, né? Olha só, vai ficar proibido. E, de certa forma, eu acho que teve um relaxamento, né? E a internet, o uso do celular, tablet nas escolas aconteceu aí nos últimos 2 anos e agora está se reestruturando, repensando. Exatamente, né? A escola está repensando muito esse processo. Eu acho que precisa, em alguns momentos, utilizar esse sistema, por exemplo, um tablet, computador, ok, mas tem que ser muito bem gerenciado isso, muito bem. Existem algumas escolas que elas literalmente proíbem que a criança utilize ou tenha na sala de aula ou na hora do recreio o celular ou o tablet. Sim, e isso eu acho interessante, não ter na hora do recreio, porque as crianças pararam de socializar. Exatamente. Que chega para a hora do recreio, pegava o celular e só ficava no celular. Exatamente, então eles proibiram. E se aquela criança ou adolescente, né, fosse pega no flagrante, vamos assim falar, a escola pegava o celular e guardava e recolhia, e o pai só ia poder pegar depois com bastante conversa com os pais. Então, existe toda uma preocupação efetivamente nessa questão. Isso é proteção de dados pessoais. Sim. Porque a gente não tem noção de como esses dados pessoais dessa galera, vamos falar assim, de adolescente, de criança, como é que isso será gerenciado daqui a 20 anos? Sim. Quais são as consequências disso em termos de privacidade e proteção de dados? Então, realmente, o Estado precisa fazer essa intervenção, não tem jeito. E ainda falando da questão da escola, né? Quando você deixa seu filho lá, você está passando uma guarda, né? Exato. A escola tem mesmo o dever de proteger a criança enquanto ela estiver ali dentro do ambiente dela, né? Senão ela se responsabiliza por isso. O que mais me chama atenção também é a ausência dos pais. A permissividade que os pais têm em garantir, em dar esses aplicativos, esses sistemas, esses aparelhos para os seus filhos. Não sou contra, mas a questão de simplesmente dar e não vigiar, porque a palavra é essa. Acompanhar, vigiar. É vigiar mesmo. É vigiar, é saber o que está falando, o que está escrevendo, com quem está conversando. Sim. Essa omissão paterna é muito grande. Sim. Dentro do seu trabalho de TCC, a gente discutia bastante isso, quando os pais acabavam expondo demais a vida pessoal da criança, né? A omissão dos pais. Será que os pais não poderiam ser responsabilizados por esse comportamento omissivo, de exposição excessiva dessa criança, adolescente nas redes sociais? Pra gente pensar que o direito de imagem é da criança, Exato. né? E não dos pais, e eu posso fazer o uso que eu quiser. Exato. Isso é uma coisa que lá em casa a gente sempre trabalhou com as meninas, né? E falava, posso tirar uma foto? Eu tenho 2 meninas, né? Então tem esse aspecto também do empoderamento feminino. Assim, eu posso tirar uma foto? Aí, às vezes, eu tiro uma foto e falo, mamãe, eu não quero que você publique. Eu falo, não, vou publicar. Porque eu fiz vocês só para publicar vocês. Mas é legal elas terem esse posicionamento. Tipo assim, eu não quero que publique. O que você vai fazer com essa foto? Elas me perguntam, o que você vai fazer com essa foto? Eu quero guardar para mim.
Porque a adolescente tem um negócio de tirar foto assim, né, com a mão no rosto. Eu Aham, falei assim, gente, eu não vou ter o rosto de vocês na adolescência. aham, Porque todas as fotos eles estão. Então deixa eu tirar uma foto para guardar para mim. Mas até eu acho que é importante trabalhar com essas crianças a questão da privacidade, porque teve umas situações também assim, de um tirar foto do outro dentro da escola e publicar no uhum, grupinho deles e brincando com aquilo. Olha o nível de desrespeito de um direito que é fundamental, né, que é o direito exato. de imagem. É. Trazendo essa questão, um caso real de uma criança que teve a sua imagem exposta num grupo de WhatsApp da escola, aonde ela foi apelidada de baleia, por Uhum, exemplo. Obviamente, ela se sentiu extremamente magoada com aquela uhum. questão. Os pais ajuizaram uma ação contra a mãe da criança que tinha feito a publicação. Essa mãe foi condenada a pagar uma indenização quase no valor de R$ 20.000. Uhum. Então percebo como é responsabilidade dos pais em verificar o que de fato está acontecendo nesses grupos, Sim, né, de esses mensagens grupos aí. instantâneas. Tem que verificar, Uhum. porque essa criança sofreu bullying, ela foi vítima, ela se sentiu super mal. E a responsabilidade é do pai e da mãe, Sim. né? Então isso tem que realmente ser E de fato isso controlado. gera um custo para a vida dessa criança e desses Sim, pais, porque você vai ter que procurar um psicólogo, sem você tem que dúvida. recuperar uma autoestima que foi perdida ali através de uma crítica, né? Um Uhum. processo de bullying mesmo. Então a lei pegou. 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 Falta muito ainda, eu acho, das pessoas, principalmente das entidades públicas, as entidades públicas menores, né, os municípios menores, as Prefeituras. prefeituras, as Uhum, câmaras, precisam, eu acho, dar uma atenção um pouco maior. uhum. Só para a gente ter uma Pelo menos se noção, adequar à lei, né? Não é nem de criar exato. normativa municipal ou estadual, mas de se Se adequar à adequarem às lei. leis. Uhum, Por exemplo, nós temos já vários processos administrativos na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia que fiscaliza as entidades pelo uhum. cumprimento da lei. E muito desses processos administrativos envolve a administração pública. Sim. Seria o Siga- básico, né? O Estado Exato. se adequar primeiro seria até o Então, básico, né? quando as entidades públicas não fazem esse dever de casa básico, a lei é de Uhum. 2018, nós estamos indo para 2025. Já é Quando muito não tempo. começa esse processo de adequação, qual o recado que ela está dando? Eu não cumpro a legislação. Sim. Uhum. Né? Então, isso é bastante sério também. E Uhum. as empresas? As empresas, elas são no efeito cascata. As grandes empresas estão adequadas. Uhum. Porque também foram, talvez, acionadas em primeiro ponto? É Ou porque não? muitas vezes elas firmam negócios Ah, comerciais internacionais. Então elas internacionais. já se, E se elas adaptam, precisam né? se adequar a esse nível internacional. Então, Uhum. quando essa grande empresa vai contratar uma empresa local de menor porte, ela vai perguntar. Eu falo isso porque eu tenho vários clientes de empresas de médio porte que só conseguem fechar o contrato com as grandes porque comprova a adequação à LGPD. Sim. Então você vem apagando alguns incêndios, né? Porque deve ser assim, eu tenho que Exatamente. fazer um negócio aqui, vem aqui. E não dá para fazer Fazer essa... rápido, não é um processo rápido, não Pelo faço amor isso de em Deus, 30 vem dias. aqui. Exato. Porque também não é como você chegar lá, implantar uma organização como um ISO. Você também tem que Não. adequar a cultura. Então, cultura é algo que leva tempo, porque não é só as pessoas que lidam diretamente com as informações da empresa, mas todo mundo ali tem que estar atento a esse processo, né, de privacidade dos dados. E você trouxe um ponto muito interessante, a questão da cultura, mudança de cultura. Nós tivemos algumas oportunidades de conversar sobre a questão desse processo de modificação do comportamento dos empregados. Isso passa Uhum. necessariamente por uma grande intensificação na questão dos treinamentos. Sim. Então, é um trabalho de formiga, literalmente, de pouquinho em pouquinho, você mudando esse comportamento. Uhum. E olha como é interessante o processo de comunicação. Uhum. Você que é da área sabe muito bem como uma comunicação assertiva, ela consegue trazer aquele documento, que é um documento frio, para uma linguagem acessível. Sim. Uhum. Então, no momento que eu estou fazendo as consultorias, eu sempre indico, olha, precisa ter um profissional da área de comunicação aqui para poder transformar essa linguagem, muitas vezes jurídica, numa linguagem mais atrativa. E ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você está fazendo ali a adaptação da empresa, é importante que as pessoas entendam as etapas que estão vivenciando, por que daquelas etapas. Isso. Porque eu acho que tem esse aspecto também das próprias empresas, que antigamente o funcionário mandava quem pode, obedece quem tem juízo. Aham. Agora o Não é funcionário assim. questiona, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? E se você não apresentar esse porquê, não se adapta, né? Exatamente. E aí vem toda a capacidade realmente da comunicação Uhum. dentro da empresa em transformar aquilo ali numa linguagem mais suave, em algo mais fácil de ser compreendido. Porque é uma lei. E quem não é da área do direito
ver aquilo, eu falei, gente, não tem sentido para mim isso na vida. Então, eu preciso transformar numa linguagem mais acessível. E o fato é que essa lei está falando de cada minuto do nosso dia, né? Aham, exatamente. Para quem que serve essa lei? Para quem lida com dados. Nasci, Sim. tem o nome, A tem minha, o registro do meu pai e da minha mãe, você já está ali envolvido com já essa está lei, com né? a lei envolvida sem sombra de Sim, dúvida. então cada vez mais a gente tem que entender, até para a gente entender como que a gente se posiciona em determinados momentos que cobram dados da gente. Mas para que você quer saber disso? Você foi numa loja, a loja está pegando um monte de coisa. Eu nunca mais vou vir nessa loja. Para que eu tenho que passar tanta informação, né? É muito importante a gente, enquanto consumidor, a gente ter essa consciência. Sim. Porque, como você traz um exemplo, eu vou comprar um sorvete. Uhum. E aí pergunto meu CPF, o meu telefone e meu e-mail. Não, só quero um sorvete. Né? Eu falei, não, mas não, eu não quero compartilhar. Então, eu acho que a pessoa, o consumidor, ele precisa compreender até que momento ele, de fato, quer compartilhar aquela informação. Uhum. Ele precisa compartilhar aquilo ali. Vale muito aquele desconto? Será Sim. que vale tanto? Porque a gente tem que ter esse peso, essa medida também, né? Porque quando a gente fala, a lei pegou, a gente está falando da eficiência, né? Uhum. Mas isso envolve todos os atores, desde do consumidor até a empresa, e aí em cadeia, né? Até esses Isso. organismos. Vem essa pressão internacional também para que as empresas locais se adaptem, então é um todo, mas é um caminho sem volta. Né? Não, sem dúvida, é um caminho sem volta. E aqui tem um ponto importante, quem quer empreender. Uhum. E quer empreender, por exemplo, para o mercado internacional, por exemplo, na União Europeia. A União Europeia já tem uma legislação muito robusta sobre a questão de proteção de dados pessoais e ela sempre está à frente do Brasil. E aí, nesse momento, se eu quero empreender para esse mercado internacional europeu, se aquela empresa pode ser uma empresa online, que tem lá 2 empregados ou só o dono, se ela não estiver adequada internamente no Brasil à legislação, ela não consegue firmar negócios lá. Sim. Tem essas empresas que estão fazendo essa relação com o comércio internacional, mas eu acredito também que pequenas e médias empresas que queiram fazer relação com grandes organizações nacionais, que já provavelmente estão se adequando, você também tem que estar preparado para isso. Sim, né? Não tem como. Se você vai participar de uma seleção numa empresa grande para prestar seus serviços da sua consultoria, da sua empresa que você tem. São perguntas básicas. Você tem a política de privacidade, você tem o segurança e informação, são perguntas normais. E não são documentos que a gente consegue criar do dia para a noite. Sim. A gente tem que ter evidências. Então, é um processo que realmente precisa ficar antenado. A adequação. Tem que criar uma política de acordo com a lei, mas adaptada para a empresa. Tem que criar esse processo de coleta permanente de evidências, né? Então, eu estou protegendo os dados. Como? Exato. Tem que ter um processo de registro dessa adequação. Vou trazer uma linguagem um pouco mais acessível, Sim. mais simples. Existe um momento que a gente vai fazer um grande diagnóstico naquela entidade, naquela empresa, verificar como os dados entram na entidade e vamos verificar ali quanto tempo armazena, com quem é compartilhado, qual é a finalidade de eu solicitar, por exemplo, a biometria de uma pessoa, se eu não vou fazer nada com aquela biometria. Então, a gente vai fazendo isso em inventário, que a gente chama. É uma grande lupa que a gente coloca nos processos da empresa. Feito isso... Isso é personalizado, porque cada empresa tem um aspecto. Tem um aspecto. Feito isso, nós vamos falar, olha, o problema da empresa é esse. Os riscos são esses. Então, a gente estabelece quais são os riscos. E a partir desses riscos, a gente estabelece um plano de ação. Porque os riscos podem ser variados de vários níveis. E a empresa, às vezes, não tem condição financeira e não tem gente para poder abarcar todos aqueles riscos de imediato. Então, já criando um plano de ação. O que é mais grave, o que é menos grave. Exatamente. Tem mais risco de gerar uma crise, né? Isso. E depois a gente vai para um documento de uma política de privacidade. Eu acredito que muitos que vão ouvir aqui nossa conversa, quando acessam um site, aparece lá o cookie, por exemplo. Aceita ou não aceita o cookie? Leia um cookie, gente, porque aquilo ali vai capturar a alma da pessoa. Às vezes eu brinco assim, vou aceitar porque já não tem mais dado nenhum que é meu. Meus dados não... Mas realmente a gente precisa mais atenção. Então, analisa-se essa questão do site das empresas, a gente vai para uma área também de segurança da informação, que é um profissional que vai verificar
desde a internet que a empresa tem. São possibilidades de vazamento. Vazamento, se pode colocar um pendrive no computador da empresa, não pode colocar um pendrive, por exemplo. Vai para a etapa de revisar todos os contratos que aquela empresa tem, os treinamentos com os colaboradores. Então, são várias etapas que nós vamos desenvolvendo dentro de de um projeto de adequação daquela empresa. Depois que eu estudei, né, a Lei Geral, fui fazer algumas coisas, assim, por exemplo, ir ao médico, né, e aí o médico chega lá, tira uma foto aí, por conhecimento, mas você vai fazer o que com essa foto? Essa foto aqui é pra gente depois analisar o antes e o depois. Tudo bem, você tá armazenando essa foto aonde? Exatamente. No computador ali do consultório. Mas quem acessa esse computador? Ele tem senha? Não tem senha. Então tem um funcionário que tá com raiva, pegar todas as fotos e publicar. Pode ter um assalto, né, na clínica e aquele computador ser levado e tá aquele monte de foto. Eu já tive até umas informações, eu coloco tudo no meu HD externo. Falei, onde você guarda esse HD? Na minha bolsa. É complicado. Super seguro, né? Então, assim, como que as pessoas têm que perceber também o que é o dado? Não é só o nome, mas uma foto, uma gravação de voz, né? Tudo aquilo que trata da pessoa, do indivíduo, que o compõe enquanto personalidade, né? Exatamente. Única, é um dado. É um dado, né? É o que a lei fala, dado pessoal que identifica ou torna identificável aquele indivíduo. Então, isso é muito sério mesmo, né? Esse armazenamento amador desses dados pessoais. Fica o alerta. Qual é o alerta geral? O alerta geral, na verdade, é o seguinte. Primeiro, as empresas, elas são obrigadas a se adequar à legislação, porque é uma lei e porque se elas não se adequarem, quando surgir um problema, vai ficar muito mais caro, né, contratar um advogado, vamos assim falar, ou ter que indenizar a vítima. Esse é um ponto. A administração pública, ela é obrigada a seguir porque ela também é uma lei e porque ela deve muita satisfação para a sociedade em termos de cumprimento da legislação. E principalmente para o cidadão compreender que aquela informação pertence única e exclusivamente a ele. Ele é o dono das suas informações. E ele precisa ter o direito de saber o que está sendo feito com aquelas informações, como as informações estão sendo armazenadas, gerenciadas, cuidadas, porque o registro que a gente deixa nesse mundo virtual especialmente, a gente não tem como dimensionar o que isso vai acontecer, quanto isso vai custar para a nossa liberdade. Porque quando eu falo em privacidade, estou falando de liberdade de escolha. Então a gente precisa ter essa consciência que é um direito extremamente importante. Lembrando aí que no caso do cidadão, a gente tem o direito dessa autodeterminação informativa. Se você tiver publicado alguma informação em algum site, uma foto que você encontra, né? Façam esse teste, né, gente? Vai lá, coloca entre aspas o seu nome completo. Exatamente. Para ver o que você encontra ali do seu nome, que geralmente vem um inventário ali de vários momentos que você aparece. Se você tiver, não à vontade, né? Se você não estiver à vontade de aparecer em algum local, você pode enviar um e-mail, fazer um registro, né? Solicitando que aquela informação seja removida também. E é tão importante a sua fala, porque existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que a gente entra na internet, olha lá e verifica. Eu, enquanto titular, eu posso fazer uma denúncia. Sim. Eu posso questionar, olha, a empresa X, a entidade pública Y, não me deu esse suporte, não explicou como ela está tratando meus dados pessoais. E essa autoridade, ela vai fiscalizar essas empresas. Assim como nós temos o PROCON para o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, nós temos também a NPD para as questões da LGPD. É importante a gente entender isso. Então, essa questão de acessar as entidades e fazer denúncias, isso é muito importante. E isso pelo site mesmo você faz. Sim, é super simples, né? Exato. Eu acho que é isso, né? Que na prática ele vem promovendo efetivamente paulatinamente essa mudança cultural mesmo. Exatamente, a mudança de cultura, né? A privacidade pertence única e exclusivamente a cada um de nós, né? E nós decidimos o que nós queremos fazer com a nossa privacidade. Fernanda, muito obrigada por esses esclarecimentos. O podcast vai estar disponível aí no canal do YouTube. E é isso, terminamos aqui. Obrigada. Obrigada.